Olá, gente, tudo bem? Gente, eu quero contar uma historinha bem rapidinho para vocês. Eu creio que é algo que vai edificar a sua vida. Não sai daí não, fica até o final. É uma história bem conhecida. Creio que quando eu começar a contar, muitos vão se identificar. Uma certa vez, um jovem muito rico, né? Ele era muito rico, ele era uma pessoa abençoada. Ele seguia, né, os mandamentos, ele seguia as tradições da época, né, porque ele tinha vamos dizer, uma religião, e ele seguia tudo certinho. E aí ele se deparou com um mestre, e aí ele disse assim para esse mestre, o mestre que estava assim na época com um novo ensinamento, né, ele estava trazendo ali para o povo algo novo. E o mestre ali passou naquele momento e o jovem, né, muito curioso por saber os ensinamentos do mestre, disse assim para o mestre: Mestre, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Porque o jovem rico já se achava abençoado, que seguia tudo certinho. Aí o mestre disse assim para o jovem rico: Bom, por que me chamas bom? Só existe um que é bom, que é Deus. E aí o mestre disse assim para o jovem rico: você segue os mandamentos? E o jovem, todo alegre, né, entusiasmado: sim, mestre, eu sigo os mandamentos. Eu não mato, eu não roubo, eu não faço falso testemunho, eu não adultero, eu honro meu pai e a minha mãe, eu sigo tudo certo. Como farei para herdar a vida eterna então? Aí o mestre disse assim: olha, a vida eterna ninguém herda, ela é gratuita, ela é de graça. O jovem ficou: nossa, como assim? Falando agora em mim, como eu imagino se eu estivesse falando com o mestre, mas como de graça? Ela é um dom, ela é dado de graça. O jovem ficou meio sem entender. E o mestre falou assim: bom, já que você segue todos os mandamentos, as tradições, gente, cuidado com tradições. Muitas pessoas, inclusive eu, a gente nasce numa cultura, numa crença e segue tudo certinho, aquela tradição, porque veio de geração, veio de pai e mãe, eu sigo tudo aquilo, tudo certo. E acho às vezes que estou fazendo o correto, porque eu sigo aquela tradição. E muitas vezes as tradições não é o que nos vai fazer herdar a vida eterna. E aí o mestre falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, você já faz tudo certinho, então vamos lá. Vende tudo o que você tem, todo o seu dinheiro, todos os seus bens, vende tudo e doa para os pobres, porque a vida eterna ela é de graça. É só você fazer aquilo que eu ordeno. E aí o jovem ficou triste, né, amargurado, porque ele já seguiu os mandamentos. Claro que os mandamentos, nós temos que seguir mandamentos. Mandamentos são valiosíssimos. Muitas vezes a gente segue até de forma errada, a gente deixa de seguir, mas temos que seguir. O que às vezes pecamos um pouco é em tradições. São muitas tradições que são impostas por homens que às vezes não tem base. E aí a gente tem que ficar de olho nisso. E o mestre falou: olha, vende tudo e dá aos pobres e você terá um tesouro no céu. Então quer dizer, o mestre, ele não garantiu a vida eterna. Ele garantiu um tesouro no céu, porque a vida eterna, ela é gratuita, ela é um dom. Mas para que você consiga essa vida eterna, você precisa segui-lo. Segui-lo quem? Seguir o mestre. Aí, hoje nós pensamos: bom, mas como assim eu já faço isso, eu já sou uma pessoa boa, eu sou próspera, mas e será que eu não vou herdar a vida eterna? Então, às vezes nós se achamos bom, se achamos que vamos herdar a vida eterna, mas esquecemos de fazer o principal, que é nos doar.
Doar aquilo que a gente tem. Naquele tempo, essa comparação desse mestre era vender os bens, vender as riquezas e doar aos pobres, porque na tradição daquele jovem, ser um homem rico, ser um homem próspero, já era tudo. Ele já era abençoado por Deus, ele já tinha a vida eterna, ele já tinha tudo. E quando vem um mestre dizendo que ele tinha que vender tudo, porque só assim ele ia herdar e só assim ele ia ter um tesouro, ele se entristeceu, porque ele tinha muitas riquezas. Mas hoje nós olhamos essa história, nós temos que entender o seguinte: muitas vezes a gente fala assim, eu quero ajudar aquela pessoa quando eu tiver condições, quando eu conseguir tal coisa. Faça agora. Faça aquilo que Deus te deu, o conhecimento que Deus te deu. Faça o que você pode no momento, se doe agora, enquanto há tempo. Muitas vezes a gente acha que o muito é o que vai valer. Não, uma oração que você faz por alguém, é uma reza, é um conselho, é você às vezes ajudar um necessitado, é ajudar alguém numa hora difícil, é oferecer uma ajuda. Isso você já está doando as suas riquezas. É aquilo que tem dentro de você, é aquilo que você tem, que é o amor. Que é a maior riqueza do que amor, do que você doar amor? É o maior mandamento que existe. Então eu falo isso tanto para mim quanto para você. Vamos se doar um pouco mais, vamos orar mais pelos outros, vamos entender mais as coisas, vamos buscar conhecimento das coisas. Porque esse mestre, ele ensinava de forma simples, é muito simples o ensinamento dele. Se você quer herdar a vida eterna e ter um tesouro no céu, siga o mestre. O mestre é Jesus. Quando o jovem rico falou, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele foi tão sábio que ele disse assim, por que me chamas bom? Isso eu entendo assim, que nós seres humanos, nós não somos totalmente bons. Só existe um bom, Deus. E o mestre era Deus. Ele estava na terra. Ele desceu do céu para ensinar essa bondade, para ensinar o que é ser bom, para ensinar o que é doar o que você tem, que está dentro de você. Então, que você pegue essa reflexão, que você implante ela dentro de você e siga o mestre, siga os ensinamentos dele. Deixe um pouco de crenças e tradições e comece a entender mais aquilo que o mestre está querendo dizer para você. Porque eu tenho certeza que muitas coisas vão mudar na sua consciência. Porque às vezes nós achamos que fazemos tudo de bom, mas a nossa consciência está nos acusando. Porque o que vale mais nessa vida é seguir o mestre e nos doar como ele doou. Ele se doou por nós. Temos que fazer algo semelhante. Ajudar o nosso próximo quando precisa, dar um conselho. Se você gostou dessa reflexão, se você se identificou com essa reflexão, dá um amém, faça um comentário, porque isso também faz parte. Isso é você se doar, é você dizer um amém. Você não está dizendo um amém pelo que eu falei, você está dizendo um amém pelo ensinamento do mestre. Amém? Então fica a dica e espero te encontrar em breve. Amém?